Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo lindo e maravilhoso como este dia ensolarado que está hoje. E aí vocês, né, cogitem depois que dia que eu fiz esse vídeo, mas enfim, hoje tá sol. Vamos lá. Aula de redação, né? Vamos dar continuidade aí à matéria da apostila, módulo 14, a produção de textos nos vestibulares. Todo mundo aqui, com certeza, vai fazer vestibular, né? Pra ser alguém na vida aí. É isso. E aí, o que vai acontecer? Tem alguns textos, né? Alguns gêneros textuais que são pedidos, né? Em alguns vestibulares. Pra galera que é bem focada no Enem, sabe que o gênero textual é a dissertação argumentativa. Mas não é o único gênero textual pedido em vestibulares. Já outros vestibulares, até mesmo de outros estados, que eram específicos e tal, já teve, sei lá, pedir carta argumentativa, pedir resumo, pode pedir um texto, um artigo de opinião, né? Vale do vestibular, mas a gente sabe que Enem realmente, né, que acredito que seja a maioria, né, de vocês, é o mais específico mesmo, a nível do vestibular que a gente faz. Mas enfim, vamos lá. De primeiro a gente vai falar do resumo, tá? O que é o resumo? É um gênero textual, né, muito utilizado e também bastante cobrado no vestibular. Em nosso cotidiano, usamos o resumo em inúmeras situações. Quando contamos a alguém como foi o capítulo de uma série, quando comentamos com um colega que faltou sobre o que aconteceu em um dia de aula, ou quando relatamos alguma cena presenciada em nosso caminho. É um texto que apresenta de forma coerente e concisa as principais informações de um texto pré-existente. Então, assim, o resumo de início é muito importante porque é o que vai distinguir, né, quem tem a capacidade de resumir fatos. Quem é aquela pessoa que sabe, dentre tantas informações, destacar o que é mais importante, né? A tamanha concisão que tem a sua fala, o seu texto e assim por diante. Então, é um gênero textual que ajuda, né, a destacar esses elementos. E se você é uma pessoa que não sabe resumir, que você fica enrolando 10 mil vezes para dizer uma coisa, vamos ter que aprender, né? Vamos ter que aprender a mudar isso, tá? Quando a gente for falar sobre resumo. Então, para ter um bom resumo, o que a gente tem que fazer? Tem que apresentar o assunto do texto, né? Tem que usar uma linguagem objetiva, clara e objetiva, como sempre. Apresentar coesão e coerência, então o seu texto tem que ser coeso, ele tem que estar conectado adequadamente e tem que ser coerente também, né? Não adianta você relacionar muito bem as informações e o seu texto não ter coerência. Se pegar uma informação que seja totalmente estranha do tema que você esteja falando, e, né, sei lá, tô falando aqui sobre bolinhos, daqui a pouco eu vou e falo sobre futebol. Qual é a ideia que tem a ver bolinhos e futebol? Depende, se você tiver assistindo a um jogo numa sala comendo bolinhos, aí tudo bem. Fez sentido? Pelo menos pra mim fez. Enfim. E então, né, além da coesão e coerência, selecionar as informações fundamentais do texto, parafraseando as ideias do autor. Ou seja, não é copiando e colando informações. É você parafraseando. Então, assim, segundo o autor do texto, como foi visto no texto tal, isso foi dito por fulano de tal, né? Não é copia e cola, como a gente costuma fazer em alguns trabalhos, alguma coisa assim. É você parafrasear, né? É falar algo que já existe, que já foi dito por alguém, que você leu em algum lugar, mas a sua maneira, né? Mudando elementos, tanto de construção sintática quanto N fatores, né? Lembrando aí do que como a gente pode fazer essa questão de intertextualidade. E além disso, evitar transcrições ipsis literis, que é a transcrição literal. Para produzir um resumo, é preciso, antes de mais nada, fazer uma leitura atenta do texto base. Em uma segunda leitura, é possível definir o assunto, selecionar palavras-chave e definir quais são as ideias centrais, aquelas que não podem faltar no resumo, sem as quais a mensagem ou a informação do texto não alcançará seu objetivo. Na seção Start, você praticou algumas dessas etapas, além de delimitar exatamente quais são as ideias do texto e quais suas impressões sobre ele. É fundamental que nada externo ao texto seja acrescentado, e isso inclui suas opiniões.
Acredito que essa sessão start seja da apostila, tá? Mas enfim, aqui basicamente é o seguinte, você tem que fazer um resumo de um texto, então você lê pela primeira vez. A segunda, você vai achar as palavras-chave, vai destacar as informações principais, né? A partir do seu conhecimento, né? Do que você entendeu daquele texto. Então, a interpretação de texto é extremamente importante, porque não adianta, né? Você só vai selecionando as coisas e se você não entendeu o que está sendo dito, você não vai saber destacar o que é mais importante, né? Dentre tantas informações. E aí, depois disso, um terceiro passo, né, é basicamente você parafrasear tudo isso, né? Colocar num resumo de forma clara, coesa, coerente e resumida, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar. Acho que não. Mensagem, informação, coisa. Tá, é isso mesmo. Então, acredito que esteja tudo bem até aqui. Transposição de discursos. Esse é um recurso que pode ser muito útil na produção de um resumo. Consiste em transformar um texto ou um trecho dele de discurso direto em discurso indireto ou o contrário. Em um resumo, o mais natural é que a transposição seja para o discurso indireto, já que dessa maneira podemos parafrasear o autor, sem transcrever exatamente o texto que está sendo resumido. Ou seja, Alice, 2 pontos. Por exemplo, alguém está falando, essa pessoa é Alice. Alice, 2 pontos. Quero comer bolo. Aí vem eu, escuto o que a Alice disse e tô falando para uma outra pessoa. A Alice disse que quer comer bolo. Então, isso é um discurso indireto, tá? A gente transforma um discurso direto num discurso indireto. E lembrando do resumo, algo que eu queria comentar, o resumo, ele basicamente pega as informações principais de um texto, né? Você as resume e tal, mas sem trazer nada de fora, sem apresentar também juízo de valor. Resumo não é texto para apresentar opinião. Se você acha alguma coisa, você não vai colocar ali. Ali não é lugar para isso, tá? Existe um outro gênero textual em que você pode dar a sua opinião em relação a algo que você esteja resumindo um pouco de certa forma, tá? Mas não vai caber aqui no resumo. O outro gênero textual em que a gente pode botar a nossa opinião é a resenha, tá? Lembre-se disso. Enfim, voltando aqui para a questão dos discursos. Para isso, são usados os verbos dicende ou verbos de elocução. Dizer, falar, perguntar, afirmar, declarar, exclamar, entre outros. Observe a transposição desse excerto de outro texto de Eduardo Galeano. Discurso direto. Dizem que alguém disse que um presidente de um país latino-americano viajou a Washington para negociar a dívida externa. Ao regressar, anunciou ao seu povo uma notícia boa e outra ruim. A boa é que já não devemos nem um único centavo. A ruim é que todos os habitantes deste país temos 24 horas para ir embora. Como seria o discurso indireto, né, dessas informações aí dadas de um discurso direto? Dizem que alguém disse que um presidente de um país latino-americano viajou a Washington para negociar a dívida externa. Ao regressar, anunciou ao seu povo uma notícia boa e outra ruim, afirmando que a boa era que já não deviam nem um único centavo e a ruim era que todos os habitantes daquele país tinham 24 horas para ir embora. O que a gente pode perceber de diferença entre o discurso direto e o indireto? Para que a transposição mantenha o sentido do texto, algumas transformações devem ser realizadas, sobretudo nos pronomes, nas formas verbais e nos advérbios. Nesse exemplo, temos a passagem de para era, então a gente tem um presente aí virando passado. Devemos virando um deviam, né? Olha aí também o passado, né? Um pretérito perfeito, na verdade. Temos para tinham e deste para aquele, né? Essas mudanças, elas garantem a coerência do texto e mantêm a integridade das informações transpostas. O quadro seguinte apresenta as principais estratégias de transformação das estruturas de um texto na transposição do discurso direto para o indireto. Se a gente olhar lá, tem discurso direto na coluna na primeira coluna e discurso indireto na segunda. Quais são as mudanças das pessoas do discurso? No discurso direto nós temos a primeira pessoa, né? E no discurso indireto nós teremos a terceira pessoa, né? Para tratar dessa impessoalidade. Você, quando trata de um discurso de uma outra pessoa, você deve ser impessoal. Por isso, usar a terceira.
Então, enquanto nós temos de pronome eu, me, mim, comigo, de primeira pessoa no discurso direto, nós trocaremos para o discurso indireto ele, ela, se, consigo, o, a e lhe. Então, a mesma coisa, nós, nos e conosco vira eles, elas, os, as e lhes. Os pronomes possessivos, meu, mim, meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa e nossas, de primeira pessoa, vira seu, seus, sua e suas. Agora, a mudança dos tempos verbais. No discurso direto, nós temos o presente, e quando a gente vai para o indireto, vira pretérito imperfeito. Se a gente tiver um pretérito perfeito, vira pretérito mais que perfeito no discurso indireto. Então, eu fiz, discurso direto, pretérito perfeito. Discurso indireto, eu, no caso, fizera, né? Aí não seria eu. Ah, fizera algo, lá, 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 lá. Futuro do presente no discurso direto, vira futuro do pretérito. Presente do subjuntivo no direto, vira pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo do direto, vira pretérito imperfeito do subjuntivo no discurso direto. E imperativo no discurso direto, vira pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, presente é no discurso direto, porque geralmente você fala, eu faço, eu fiz. Não, eu faço, eu fiz, eu farei, né? Tudo no indicativo. Quando você muda para o discurso indireto, esse presente aí, né, no caso, ele vira pretérito, tá bom? Mudança dos advérbios e adjuntos adverbiais. No discurso direto temos ontem, no discurso indireto vira no dia anterior. Se a gente tem hoje no discurso direto, nós teremos no discurso indireto naquele dia, naquele momento. Se nós temos amanhã, discurso indireto, dia seguinte. Se nós temos aqui e aí, no discurso indireto vai virar ali e lá. E no discurso direto nós temos este, esta, isto, os pronomes demonstrativos. Nós teremos no discurso indireto aquele, aquela e aquilo. É o que demonstra afastamento, né? A gente sabe que este, esta e isto são os pronomes demonstrativos, por exemplo, que demonstram os elementos que estão perto da pessoa que fala, né? E aquele, aquela e aquilo é o que está distante de tanto quem fala quanto com quem se fala, né? É uma terceira pessoa. Por isso que tem essa diferenciação, tá? Bom, além disso, gráficos e infográficos, né? Para terminar aí os gêneros textuais que a gente está vendo hoje. Em nível de... Ai, gente, tô perdida. Em nível de vestibular. Os gráficos já são velhos conhecidos da matemática, mas os infográficos estão cada vez mais populares e vêm sendo amplamente utilizados, principalmente pela mídia jornalística, apresentando informações de maneira prática e objetiva ao facilitar a compreensão de assuntos mais complexos. Observe o infográfico ao lado. Nós temos aí, na verdade, esse infográfico ele era inteiriço, né, do começo da página a outra. Só que como a gente está tratando aqui de uma página de PowerPoint, não tem como, né, fazer tudo e que seja de maneira visível. Então eu recortei, botei um do ladinho do outro. Então, olha lá, ensino superior. Acesso à universidade cresceu nos últimos anos no Brasil. A gente pode ver, de 2003 a 2014, mais de 9,2 milhões de pessoas concluíram cursos de graduação no país, né? E de 95 a 2002, isso teve 2,4 milhões, né? Qual é a média anual de concluintes? O que aconteceu com essa média, né? Ela aumentou no período. Então, a gente tem lá, ó, de 95 a 2002, 309.869. De 2003 para 2014, 769.279, né? Isso mostra o aumento. Ou seja, um aumento de 148% de formandos. De 2002 para 2014, teve de 466.260 mil, foi para 837 mil e... 830, gente, me confundi. 837.304, né, de aumento aí. Então, no final de 79,5% dos concluintes. Me embolei, perdão. Enfim, nessa primeira parte do infográfico, a gente viu que, basicamente, ele mostrou o acesso à universidade
tendo números bem maiores, né? As pessoas estão se formando e tal, tá bem legal essa situação aí do ensino superior. E o número de especialistas também aumentou. Então foram formados 591 mil novos mestres e doutores entre 2003 e 2014. Entre 1995 e 2002 foram 100 mil titulados, né? Essas pessoas que tiveram mestrado, doutorado, né, e tal. Então, qual é a média anual de titulados? Teve um aumento de 97% de doutores e mestres, né? Nessa faixa etária aí de 2002, de 95 para 2002, de 2003 para 2014. E aumentou 113%, né, dos titulados de 2002 a 2014. Então, foi um acréscimo muito significativo, né? As pessoas se formando e tal, o Brasil tendo mão de obra qualificada para as suas determinadas áreas. Então, assim, a gente pode ver, o gráfico são aquelas tabelas, né, ou aqueles círculos que nos dão dados e tudo mais, né, seja em linha reta, enfim. Mas os infográficos são esses tipos de texto que trazem pra gente as informações de maneira mais interativa, né? Olha só os bonequinhos dançando, comemorando, tipo, me formei e tal. E essa interação através da imagem ajuda muito na interpretação dos dados, né? Então, olha lá. Neste infográfico produzido pelo governo federal com informações sobre o ensino superior no país, podemos observar alguns dos principais elementos desse gênero textual: textos, ícones, fundo, legendas, números e ilustrações. Tudo isso que nos traz de maneira animada, descontraída, né? Essas informações que são importantes. Para a produção de texto com base em um gráfico ou infográfico, é preciso uma leitura atenta e completa de todos os dados. Lembre-se de que as informações são fornecidas pelo conjunto de elementos. É importante também, além de compreender os dados, saber analisá-los e demonstrar isso em seu texto. Assim, se um gráfico, por exemplo, você percebe que de um ano para o outro um determinado índice passou de 100 para 200, você pode afirmar que o índice dobrou, em vez de simplesmente transpor os números. No exemplo do infográfico visto, você pode mencionar que o número de pessoas que concluíram um curso de graduação no país triplicou em pouco mais de 10 anos. Você deve demonstrar sua capacidade de refletir, analisar e formar suas próprias conclusões. Então, a gente entende, né, que são textos que trazem para a gente informações valiosas e que isso, a ponto da escrita da nossa produção textual, vão fazer diferença, né? Até porque quando a gente chega no vestibular e vê um dado estatístico, alguma coisa no texto motivador, isso pode ajudar a gente a confirmar uma argumentação, alguma coisa do tipo. Então, é muito importante saber olhar para esses dados aí, que vem nos gráficos, nos infográficos, até resumos, né? Porque de texto motivador tem um monte, tá? Bom, a nossa aula acaba aqui, tá? Um beijinho e até a próxima aula.